Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai dar início, a um conceito muito importante na área de lógica, que é a lógica sequencial. Até esse momento, a gente trabalhou com lógica combinacional, trabalhando principalmente portas lógicas e a lógica booleana. Agora, a partir de agora, a gente vai inserir dois novos elementos, dois blocos de função, assim definidos pela norma, que são extremamente importantes para nós para definir a lógica sequencial, tá joia? Então, a partir de agora, a gente vai conversar sobre o contador e o temporizador. A aula de hoje é dedicada inicialmente ao contador. Pois bem, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos falar, como dito, sobre o contador, o elemento em questão aqui para trazer o primeiro conceito de lógica combinacional, tá joia? Vamos falar sobre o contador. Obviamente, um contador servirá para nós para contar eventos, tá joia? Essa é a essência do bloco de função chamado contador, tá joia? Pois bem, a gente pode ter três instruções de contadores. Nós temos o contador para cima, chamado CTU, Counter Up, o contador para baixo, Counter Down, e o contador direcional, CTUD, Counter Up and Down, tá joia? Para que servem esses elementos? Por exemplo, para contar um certo número de peças, tá? Então, a gente tem lá um processo, onde a gente tem aqui, por exemplo, contar o número de parafusos, o número de porcas, enfim. Então, esse elemento é super importante para a gente para contar o número de eventos. Além disso, você pode contar o número de eventos, por exemplo, que um motor ligou e desligou, tá joia? Enfim, as mais diversas aplicações, tá joia? Então, os três tipos básicos, como dito, contador crescente, decrescente e bidirecional. E a gente define pela norma CTU, CTD e CTUD, tá joia? Pois bem, então vamos começar pelo contador crescente, que talvez seja o elemento que a gente rotineiramente mais usa, tá? Então, aí a gente tem aí o CTU, perfeito? Então, a norma, a IEC, a IEC 61131-3, tá? Ela define pra gente esse bloquinho lá, tá? De que forma a gente tem que trabalhar o contador, tá joia? Se vocês lembrarem dos conceitos de eletrônica digital, também temos o contador lá também. Aqui é um pouquinho diferente, aqui é um bloco virtual, tá? Mas de forma semelhante, ele tem algumas instruções importantes, tá? Então, a gente define principalmente na simbologia, percebam que ele tem cinco variáveis aqui, por assim dizer. Nós temos o counter up, o CU aqui inicialmente, o reset, o preset value, o quit, a saída, e o counter value. Para a gente, pessoal, para a gente fazer um setup correto do contador, a gente precisa definir o counter, quem vai ser o sinal que vai permitir a função, a entrada ali, do contador. Além disso, quem vai ser o elemento que vai resetar a contagem e o preset value, que vai ser o valor que a gente quer, o número que a gente quer contar, 5 vezes, 10 vezes, 3 vezes, enfim, tá? Então, a gente define essas variáveis de cá. Do lado direito, a gente faz as conexões. Em especial aqui com o quit, O quit vai ser a saída, que vai energizar uma determinada saída. Então, em essência, pessoal, o contador funciona com uma chave, que demora um tempo, na verdade um tempo não, com um número de vezes que aconteceu o evento para que ele libere a sua função, para que ele libere o funcionamento da sua saída, tá? Então, imaginem aqui que a gente tem, por exemplo, uma entrada, que informa aqui uma entrada digital, uma digital input. Nós temos aqui um botão digital input 2, que, por exemplo, poderia resetar, e aqui a gente quer que conte 5 vezes. Então, a gente faz esse setup no nosso programa, e aqui do lado direito, a gente coloca justamente uma bobina, por exemplo, uma saída, um output aqui qualquer que a gente utiliza. Essa variável CV, pessoal, vocês vão observar no nosso programinha que ela é uma variável interna, tá? Ela vai mudando à medida que os pulsos vão acontecendo, tá? Então, toda vez que eu dou um pulso na entrada do meu contador, ele incrementa de 1 em 1. E quando o CV é igual
APV, isso permite o funcionamento, a saída fechar. Então, contou 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, a saída fecha. Perfeito? Vamos entender aqui pelo gráfico, talvez fique um pouquinho mais fácil da gente entender. Então, nesse caso aqui, o nosso preset é 4, tá? Como é que eu sei disso? Percebam que aqui, ó, contei 1, 2, 3, 4 vezes, 4 pulsos. E justamente nesse quarto pulso, o que acontece? Olha aqui, nossa saída, nosso quit, né? Nosso quit aqui, ele funciona, né? Ele vai para o nível lógico 1, tá? Então é basicamente isso. Olha de novo acontecendo isso. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. De novo, olha aqui, né? O quit, então, né, que a gente indicou aqui, ó, o quit, ele vai justamente para o nível 1, ou seja, você fecha o seu circuitinho, tá? E para resetar, como é que eu volto o nosso contador para zero, né? Simples, da forma seguinte, que a gente coloca um sinal no reset, né? Então, aqui na condição anterior, se a gente pressionar um botão externo, ali, um botão de reset, por exemplo, ele vai enviar um sinal para essa variável e a variável vai resetar esse valor do contador, né? Do valor do CV, tá? Então, aqui, ó, a gente veio aqui e depois nesse pulso aqui, ó, no período 5 aqui, é pressionado o reset e ele leva justamente o CV para zero, tá joia? Então dá para observar isso várias vezes ao longo aí da nossa linha de tempo, tá bom? Agora o contador decrescente. Se o CTU conta para cima, o CTD vai contar para baixo. Ou seja, então a gente quer sempre que o nosso valor vá para zero, tá joia? Então, a gente começa do valor, então aqui o preset velho pode continuar sendo 5, mas o CV, ao invés de subir, ele vai descer, né, até que ele chegue em 0, tá joia? Isso é o contador decrescente. Então, lá a gente chegava de 0 até 5, aqui a gente vai de 5 para 0, tá joia? Então, é uma contagem inversa, tá? Mas a lógica acaba sendo muitas vezes muito parecida. Então, aqui para a gente setar, a gente de novo coloca, por exemplo, uma variável, né? Para agora a gente não faz um reset, a gente faz um load, né? Que é devolver o seu contador, né, para a posição superior, que nesse caso é 5, tá joia? Então lá quando a gente dava um reset, mandava para 0, aqui quando a gente dá um load, a gente manda para 5, tá joia? Então, e aqui na nossa saída, de forma similar, a gente coloca uma bobina que pode estar atrelada a um endereçamento de saída qualquer lá, tá joia? Então, basicamente, o setup é muito parecido. Tá? Então a gente tem que conectar um sinal de entrada para o contador, um contador de impulsos, né, de eventos, um load, né, que leva o seu contador para a posição inicial e o preset. Do lado de cá a gente não precisa mexer, a não ser o quit, né? O quit a gente conecta ele justamente com uma saída, tá bom? Pois bem, além disso, pessoal, observando aqui então como é que funciona. Então percebam que quando a gente inicia o contador, ele começa, por exemplo, aqui, nesse contador, ele também conta 4 vezes, né? A gente observa aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pulsos, e no quarto pulso, justamente aqui, ó, o quit funciona, né? Então, 1, 2, ele vai de 4, 3, 2, 1, quando chega no 0, ele permite o funcionamento, tá joia? Então, ele é inverso. Então, observam aqui, a gente fez basicamente o mesmo processo e agora eu retorno ele para 4, quando eu dou um load, né? Então, sempre que eu carrego de novo, ele volta para 4 aqui, tá joia? E aí, de novo, a gente dá os pulsos 1, 2, 3 e 4, tá? E quando chega no pulso 4, justamente, ele libera a saída, tá bom? Então, é basicamente isso. É a forma inversa, né? Então, a gente começa do número do PV para 0, tá? Em contrapartida, o crescente, a gente vai de 0 até PV. E o bidirecional é a mesma coisa, tá? Então, só que aqui a gente, ao invés de ter apenas um contador up ou down separado, a gente tem counter up e down, né? Normalmente, pessoal, a gente trabalha isso com, a gente chama de buffer, né? Então, imagina um armazenamento, tá? Um armazenador lá. Normalmente você coloca peças e consegue retirar peças, tá? Dentro do armazenamento.
Então, ele vai flutuando, né? Então, quando você coloca a peça, você conta para cima e quando você tira a peça, você conta para baixo. Então, obviamente, ele tem os dois circuitos integrados aqui, né? Counter up, counter down, reset, load e PV, tá? Então, por exemplo, o PV continua sendo o mesmo, tá? Por exemplo, 5. Então, quando ele bate em 5, né, de 0 para 5, ele liga a saída QU, tá? Que a gente pode estar atrelado a DO1, por exemplo. E quando ele bate 0, ele aciona a contagem, né, o QD, né, que é justamente do counter down, quando chega a 0. Tudo bem? Então, é basicamente isso. A gente tem aí, então, nesses casos, as duas funções juntas. Então, justamente para indicar aqui, ó, então a gente conta 1, 2, 3, 4, né? Então, nessa condição aqui, o QU vai para cima, funciona. E quando a gente conta 1, 2, 3, 4 para o QD, né? A gente está dando sinal agora no contador, na entrada da parte direcional negativa para baixo, né? Contando decrescentemente, o QD é quem funciona, tá bom? Então, ele funciona tanto para cima como para baixo. Para melhor entendimento, pessoal, vamos falar agora brevemente de um exemplo, tá? Por exemplo, numa siderúrgica, onde querem contar o número de tarugos, né, de aço, por exemplo, de 10 em 10, tá? Então, eles querem fazer uma contagem automática, tá, de tarugos de aço que sejam contados de 10 em 10, para fazer lotes de 10 em 10, tá? Então, é um processo relativamente simples, mas extremamente útil para a gente, tá? De que forma a gente utiliza? Então, a gente vai ter um sinal, né, que vai para pode ser, por exemplo, uma válvula, né, uma válvula do tipo borboleta, que permite a queda dos tarugos de 1 a 1, tá? E temos também um sensor fotoelétrico, que vai fazendo justamente essa contagem de 1 a 1. E quando chega a 10, essa válvula fecha, tá joia? E a gente tem que aguardar, né? Aí o operador, por exemplo, tirar essa caixa de 10 tarugos e colocar uma nova caixa, e ele pode apertar novamente um botão, né? Um botão ali para reiniciar o processo, tá joia? Então, basicamente, a gente quer contar, né, 10 vezes. Depois disso, a gente quer bloquear o funcionamento e depois, apertando o botão de reset, a gente libera novamente o funcionamento. Tudo bem? Então, vamos lá para a gente tentar entender melhor esse exemplo. Bom, pessoal, então aqui a gente está de novo no ambiente de simulação, né, no CodeSys, nosso software de simulação Ladder, tá? E a gente vai criar justamente a solução para esse nosso problema, tá joia? Então, a gente inicia aqui, pessoal, inserindo justamente o bloco contador, né? Então, a gente vem aqui, Standard Counter, né? E a gente quer um contador para cima, né? De 0 até 5, a nossa contagem, tá? E a gente insere aqui. Percebam que já aparecem algumas funcionalidades que estão todas, né, indicadas aí com interrogações. Então, a gente vai ter que preencher justamente essas informações, tá bom? Então, vamos chamar esse aqui, ó, esse contador de 5x, né? Que funcionaria como 5 vezes, tá? Na nossa entrada, o elemento que vai entregar os pulsos para a gente chamou que é o sensor fotoelétrico. Então, vamos chamá-lo de sensor, tá? Aqui, nós vamos... Quem que vai resetar, né? Quem vai jogar de novo para 0 a contagem? A gente chamou um botão lá chamado reiniciar, tá bom? Então, esse vai ser o nosso botão para resetar o nosso contador, a nossa contagem. E a gente quer que conte 10 vezes, tá? Então, basta a gente colocar o inteiro, né? O número inteiro aqui, 10. Do lado de cá, o contador, vamos criar uma variável simples, né? Vamos chamar ela de CV01, contador 01, tá? Só para facilitar, tá? E por fim, a gente vai ter a válvula, né? A válvula que vai ser fechada. Então, para a gente fechar, a gente parte do pressuposto que ela está sempre aberta, tá? E a gente vai fechar justamente quando a gente enviar um sinal, tá bom? Para facilitar o nosso entendimento, pessoal, eu criei aqui uma aba de visualização, né? Com justamente os 3 elementos que a gente vai observar. Sensor fotoelétrico e o reiniciar, o botão de reiniciar como entradas, e a válvula como a nossa única saída, tudo bem? Então, para simular, a gente vem aqui em online, coloca o nosso simulador, né, no estado de simulação, e a gente clica aqui em fazer o login com esse simulador, tá joia?
Então a gente faz o download e aguarda um momentinho para observar, tá joia? Após, né, a criação do programa, a verificação de que não há nenhum erro, né? Então aqui embaixo não tem nenhum erro apareceu, então nós podemos de fato agora simular o nosso projetinho. Para facilitar, eu sempre coloco o visualização ao lado aí, né? Para a gente poder observar os comandos que a gente está dando e o nosso programa propriamente dito, tá? Então a gente coloca aqui, dá início à simulação, né? Ele está no estado run, e a gente tem aqui os elementos que a gente pode interagir, tá? Então o sensor tem que funcionar 10 vezes para que a válvula feche, tá? Então a gente vai lá primeiro. Então, 1, 2, 3. Percebam que o contador aqui, ó, ele vai aumentando à medida que a gente dá os pulsos, tá? Então aí 5 vezes, 6 vezes. Então toda vez que ele vai para cima, né, ele transforma-se, passa de 0 para true, né, de falso para true, né? Então a gente observa aí no valor, ele manda um sinal ali para o aumento do contador, tá? E o que acontece quando a gente iguala CV igual a PV, o contador igual ao número do preset, que é 10. Percebam que nesse caso, agora 10 igual a 10, a gente permite o funcionamento. Ou seja, após o sequenciamento de 10 vezes que o sensor indicou que passaram, né, aqueles tarugos de aço, de fato, a sua saída é energizada. Então a válvula agora mostra-se fechada, o operador agora para reiniciar, né, a contagem, ou seja, para colocar novos lotes, né, para fechar um novo lote de 10, ele clica em reiniciar, tá joia? E você leva o seu sensor, né, a válvula para o estado inicial que é aberto. Tudo bem? Então nesse breve exercício a gente mostra a funcionalidade aí de um contador. Pois bem, então nessa aula, pessoal, a gente teve a intenção de mostrar a vocês qual é a funcionalidade de um contador, né? E a importância dele num sequenciamento, né, de um problema de automação, tá joia? Então no exemplo que a gente usou aí, a gente precisava contar 10 vezes aquela sequência, né? Então a gente tem que contar 10 vezes para que aí sim a gente fechasse um lote, tá? Obviamente essa é uma simulação bastante simples, mas percebam quão valiosa é essa condição, né, dos blocos contadores para os problemas de automação, tá joia? Na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre o temporizador, que funciona também de forma semelhante ao bloco de contador, né? Esse é o contador de eventos, a gente vai usar agora o contador de tempo, né? O tal do temporizador, tá joia? Então agradeço mais uma vez a paciência e a gentileza de todos e nos vemos na próxima aula. Até mais!